Oi, líderes! Eu sou Arthur Freitas, né, presidente e fundador da Rede Mobilize, e hoje a gente vai ter a formação, né, nosso curso de formação básico do terceiro setor, que faz parte do nosso programa de incubação social de associações, sem fins lucrativos e lideranças comunitárias. A temática de hoje, né, você vai ficar acompanhando um pouco do vídeo, também um pouco do slide que a gente vai indicar para vocês, diz sobre competências do líder social e comunitário. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre o que as principais virtudes, né, qualidades que o líder social precisa ter para desempenhar melhor suas funções, tá certo? A gente, enquanto Rede Mobilize, né, de acordo com a nossa experiência e o trabalho comunitário, nós elencamos 15 competências que são competências fundamentais para que o líder comunitário e social tenha melhor desempenho nas suas funções. Lembrando que essas competências não é um checklist oficial que você só consegue ser um líder se tiver essas 15 competências bem desenvolvidas. Quando a gente trabalha com competências, diz que é o fazer, né? É o dia a dia, é o contato. Então você vai, ao longo da sua trajetória enquanto líder social, você vai vislumbrando e praticando um pouco dessas competências. Agora que o importante, né, é que você tenha inicialmente essa vontade de querer fazer o trabalho social, tá bom? Então vamos lá, essas competências seguem na nossa trajetória da rede um pouco da nossa vivência que nós conseguimos observar nas lideranças comunitárias, tanto a gente, né, enquanto líder social da Rede Mobilize, mas também os parceiros, né, os colaboradores. Então tudo isso envolve muito do que é o dia a dia de uma entidade sem fins lucrativos. Para iniciar, né, eu acho que a primeira grande competência do líder comunitário é você entender o porquê. O que é o entender o porquê? Qual é a sua causa, né? Qual é a missão? Por que você acorda todos os dias para desempenhar o trabalho social? Entender as raízes, né, as motivações do seu trabalho vai fazer com que você consiga vislumbrar um melhor futuro da sua instituição e do seu dia a dia também. Então, entender o porquê é fundamental, né? Sem a gente conseguir identificar isso, a gente não consegue avançar no dia a dia do nosso trabalho. E além disso, o líder social, naturalmente, ele é um ser inconformado, não? Então, ser inconformado, né, ser uma pessoa inconformada com a mazela social que atinge a população que você está trabalhando, é uma característica natural da liderança, né, da liderança social e também da liderança comunitária, que tem aquele seu dia a dia lá no seu bairro, na sua localidade. Então, a gente trabalha com a intenção sempre, né, do líder se revoltar com aquele problema que ele está enfrentando. Então, o líder, naturalmente, é essa pessoa inconformada com o problema e revoltada com aquela situação. Depois de você entender o porquê ser uma pessoa inconformada com aquele problema, naturalmente também você precisa entender o todo. O que é essa competência entender o todo? Entender o todo é você ter uma visão geral da situação, tanto do dia a dia do trabalho, como também daquele problema que você está enfrentando. Então a gente inicia perguntando quais são as raízes, as causas desse problema. Quais são os impactos que aquele problema tem na comunidade ou então naquele público que você está trabalhando. Entender o todo é fundamental. Muitas vezes a gente observa muitas lideranças que não conseguem ter a visão geral daquela situação problemática que eles estão enfrentando. E é crucial que você consiga entender esse todo para poder dar passos mais à frente. Outra competência fundamental para o líder é, depois de ele entender, né, o todo, o geral, as raízes daquele problema, o que está sendo feito do poder público, com as empresas e de outras ONGs para resolver aquele problema, é o líder assumir a responsabilidade para si. Então essa competência de assumir a responsabilidade para si envolve você entender, primeiro, qual é a minha parcela, né, na resolução desse problema, entendendo que você faz parte de um todo, né? Além disso, qual o meu papel nesse processo como um todo? Como é que eu vou conseguir interferir, né, fazer uma intervenção social naquele problema com base na expertise que eu vou trabalhar, na metodologia que eu vou ter? Isso é crucial também para que você consiga ter uma intervenção melhor do seu problema que você está enfrentando. E outra, é importante você ter, quando a gente pega responsabilidade para si, envolve de que você é o principal agente daquilo.
né? Muitas vezes a gente costuma deparar com muitas lideranças no processo entregando, né, a responsabilidade ou a culpa, né, por não ter dado certo para um outro agente. Então é muito comum, por exemplo, a gente ter, sei lá, uma problemática de não tem doação física, mas os doadores físicos estão diminuindo. Então pronto, então não consigo mais fazer nada, não consigo mais agir. E aí você terceiriza a questão do seu projeto social para outras pessoas, que no caso são os doadores físicos, né? Você precisa ter uma dimensão maior, né, de assumir que aquilo é um problema, pegar a responsabilidade para si e ver como é que você vai agir para resolver isso. E uma outra competência também que é muito crucial, e a gente observa muito isso naquelas lideranças hoje que alcançam resultados muito grandes, é o líder ter a visão de futuro, né? Um líder social sem visão, né? Sem pensar no futuro, como que sua instituição vai estar daqui a 10 anos, qual o trabalho que você vai desempenhar para transformar a vida daquela população. O líder visionário, né? O líder social visionário, ele vai pensar sempre no futuro, sabe, avaliando como que você vai querer estar e o que é preciso fazer para que você chegue até esse resultado que você espera. Então é importante nesse momento traçar metas, traçar objetivos e conseguir mensurar isso no dia a dia da sua instituição. Mas atenção, quando a gente trabalha liderança visionária, a gente precisa sempre ter, e é um cuidado que eu sempre coloco, que envolve a outra competência, né, que a gente elenca, que é a competência de ter os pés no chão. Né? Ter os pés no chão indiz que você tem a visão, obviamente, traçado, um objetivo traçado, e você vai conseguir agora, com os pés no chão, trabalhar o dia a dia daquele problema, daquela situação que você está enfrentando. Não adianta, né, e tenha muito cuidado, que a gente observa muito isso no dia a dia. Muitas lideranças abraçando, né, como a gente costuma falar aqui, abraçando o mundo com as pernas, se afogando de trabalho, de atividade, sem ter calma, sem planejar, sem se organizar e principalmente, né, sem você conseguir avaliar aquele seu trabalho. Então tenham cuidado com os pés no chão, né, eu tenho muitas lideranças que são amigos, né, conhecidos, que às vezes pelo um sonho muito grande acaba que atropelando o processo. Né? Entendo, assim, que é uma frase que eu costumo muito falar: viva os processos, né? Viva intensamente os processos. Entenda que tem um passo a passo, né? Não é do nada que você vai chegar do 0 ao 100 no seu projeto social. Então é importante você ter essa avaliação. Com os pés no chão, é importante a gente ter muito cuidado no dia a dia das nossas atividades. E aí vai uma das principais competências, né, que envolve o nosso dia a dia e envolve também a mentalidade dos líderes sociais, que é ter foco nas atividades. O foco nas atividades é crucial e talvez essa seja a competência que mais tem interferência no dia a dia da instituição, porque envolve a mentalidade daquele líder. Então, o foco é importante para que a gente saiba alocar corretamente os nossos recursos, o nosso tempo e a nossa energia na instituição. Então, muitas vezes, por exemplo, eu vejo instituições e líderes que, na verdade, são movidos pela oportunidade de algum curso, alguma atividade. Por exemplo, uma vez eu escutei uma história que foi assim: a liderança conseguiu organizar era um filho de uma moradora que sabia dar aula de robótica. E aí começou a fazer aula de robótica na instituição. Então ela precisou comprar os materiais, ver toda a estrutura, mobilizar os alunos. E quando a gente foi ver o dia a dia da instituição, não vingou o curso, porque não era uma competência, não era uma habilidade ali que dava para desenvolver com o público da comunidade. Então tem que ter muita atenção com isso, né? Você precisa ter foco e definir no seu planejamento o que você vai trabalhar e focar naquelas ações que precisam ser executadas para que isso seja completado. No dia a dia também é muito importante, né? E na mentalidade também, a competência de ser paciente e ser resiliente. Né? Quando a gente estava falando de pé no chão, a gente envolvia muito a paciência, mas a paciência ela precisa ser uma competência envolvida ali daquele líder social. Muitas vezes o líder ele fica angustiado, né, agoniado para resolver aquele problema e acaba tomando decisões
de forma errada, né? De forma grosseira, e muitas vezes isso interfere naquela instituição. Então a paciência e a resiliência do líder, ela precisa ser vivenciada dia a dia, principalmente para entender, né, que você tem que ter cuidado para não cair no mar de desmotivação, né, e que isso é crucial para que você não fique cansado, não fique agoniado, desmotivado com aquele dia a dia. E também, obviamente, você entender que você vai errar, né? Vai errar uma vez, vai errar duas vezes, vai errar três vezes, e faz parte do processo isso acontecer. Então tenha calma, respire e aprenda com os erros, para que você possa consertar eles e conseguir fazer melhor da próxima vez. Então você precisa entender o que deu errado, né? Então a resiliência é isso, você se superar, né? Aprender com os erros e fazer corretamente da maneira seguinte. E a liderança precisa saber engajar e envolver pessoas, né? O engajar e envolver pessoas, essa competência, ela está no dia a dia, mas principalmente, né, você na atuação com seus beneficiários e também na atuação com seus parceiros, né, sejam doadores, né, ou então parceiros mesmo do dia a dia da instituição. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Você não vai conseguir ser o professor, ser o presidente, captador de recursos, tesoureiro da sua instituição. Você precisa saber envolver outras pessoas para que cada um seja delegada para uma atividade específica. A gente vê muitas instituições, né, e muitas lideranças, principalmente pequenas no começo, que são de uma pessoa só. Né? A gente pergunta, como é que a gente consegue aqui regularizar a sua instituição? Né? Você precisa montar uma diretoria, fazer uma assembleia, e a pessoa tem dificuldade para apresentar outras pessoas. Porque muitas vezes a gente fica com aquele sentimento de posse, né, de pertencimento, de dono da instituição, e não consegue envolver outras pessoas para ajudar a pensar. Veja, né, que quando você envolve outras pessoas, naturalmente vão aparecer novas opiniões, novas sugestões, vai ter embate nesse processo da liderança, né, da sua instituição. Mas isso é importante para a organização, porque vai conseguir você chegar mais longe. Nenhuma instituição consegue alcançar grandes voos somente de uma pessoa só. Então você precisa envolver outras pessoas e saber engajar esse pessoal. Além do que, por exemplo, o engajamento é muito importante para os seus beneficiários. Então você conseguir envolver beneficiários, envolver voluntários, né? Envolver colaboradores é crucial para que a sua organização cresça, a mais do que você ficar sozinho trabalhando na instituição. E quando você sabe engajar, envolver outras pessoas, né, na sua instituição, você cria uma habilidade que aí eu acredito que seja muito importante, né, essa habilidade, essa competência, para que você consiga alcançar grandes voos, que é você construir relações. Quando eu falo de construir relações, gente, eu estou falando de você fazer parcerias, né? Parcerias é mão de via dupla. Você precisa ajudar tanto pessoas, né, da sua instituição, beneficiários, como também parceiros. Né? Muitas vezes eu vejo que tem uma cultura muito forte com lideranças sociais e instituições, que é a cultura do somente pedir. Né? Você pede um mês um valor para uma campanha de atividade da sua instituição, aí no outro mês pede de novo, aí no outro mês pede de novo, e você não constrói ali uma relação efetiva. Você está construindo ali uma transação bancária, uma transação financeira com alguma pessoa. Você precisa oferecer também para essa pessoa, seja para o voluntário, seja para o doador, né? Alguma coisa em troca, né? Algum valor. Você precisa começar a aprender a gerar valor. Então cuidado para não ser aquele líder que só pede. Inclusive de outros parceiros também, né? Você precisa fazer parcerias, ajudar outras instituições, ajudar voluntários, ajudar a comunidade de maneira geral e principalmente, né? Você precisa ajudar ali todos os públicos que estão com você, estão na sua instituição, né? E são parceiros da sua instituição. E colocando essa visão de parceria, né? De construir parceria, é crucial que a liderança, né? Que a instituição ela tenha um grande poder de mobilização. Então essa competência de poder de mobilização, ela faz com que você consiga angariar pessoas para a sua ideia, né, para o seu objetivo, para as atividades da sua instituição. A mobilização é crucial. Quando você pega, por exemplo, um líder que não consegue fazer
uma reunião com seus beneficiários, ou então um líder, por exemplo, que tem muita dificuldade, né, de pensar pessoas para doar para sua organização, de construir parcerias, você percebe que aquilo vai ficando cada vez mais sufocante. Então, o líder e a instituição, ela fica sufocada pela necessidade de transformar aquela realidade, mas não consegue transformar, porque você precisa aprender a mobilizar todos que são atendidos, né, que se envolvem com a sua instituição. Então, uma entidade, por exemplo, que não tem o poder de mobilização, ela está ali destinada a não conseguir evoluir, né? Está destinada ao fracasso muitas vezes, porque você não consegue dizer que a sua ideia, né, a sua metodologia é essencial para que você consiga atenuar aquele problema social que vocês estão enfrentando na organização. E a mobilização pressupõe, muitas vezes, que a liderança também tem uma outra competência, né, que é fazer da melhor forma. O que é o fazer da melhor forma? O fazer da melhor forma, gente, é você ter aquele cuidado, aquele zelo em todas as ações que você vai construir na sua organização. Eu percebo muitas vezes que muitas lideranças não agem com profissionalismo, né? Não agem da forma correta. Então vai fazer uma atividade, não bate foto direito, vai fazer uma atividade, não faz lista de presença, vai fazer uma atividade e não avalia depois o que deu certo, o que deu errado. Então você precisa aprender a agir com profissionalismo, né? A agir da melhor forma possível em todas as suas ações, seja uma pequena ou seja uma grande atividade que você vai fazer na organização e com seus parceiros. Então você precisa ter esse cuidado. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes lideranças, principalmente de trabalho comunitário, que faz entrega de cesta básica, faz entrega de alimentação, né? Muitas vezes bate a foto e põe aqueles emojizinhos no rosto da pessoa que está sendo atendida. Aquilo é muito ruim, é horrível, não gera profissionalismo, você não consegue publicar, você não consegue angariar novas pessoas e fica parecendo ali que você está escondendo aquele doador, aliás, escondendo aquele beneficiário. Então você precisa ter muito cuidado em relação a isso, né? Agir sempre com profissionalismo e da melhor forma possível. E uma outra competência também que envolve muito a questão do profissionalismo é a capacidade, né? A competência da pessoa, da liderança, ser resolutiva. O que é ser resolutivo? É você resolver as missões que foram dadas para você ou para a sua organização, né? Não foque unicamente nos problemas que aquela atividade vai trazer, mas principalmente foque naquele resultado que ela vai gerar, né? Eu tenho muitas amizades que a gente conversa, né, enquanto liderança, que a gente fala assim: eu ofereço um benefício, né, um curso, por exemplo, aí a pessoa, não, mas eu não vou conseguir esse curso, eu não vou conseguir gente, eu não vou conseguir cadeira, espaço e tal. E eu falo, seguinte, resolva. A gente está gerando um curso que está dentro do seu planejamento, que está dentro da sua proposta pedagógica, que envolve um parceiro, né? Quando envolve um parceiro do poder público, por exemplo, você precisa cumprir para que você consiga ter aquela relação e aparecer mais oportunidades para a sua comunidade. Então, é fundamental que essa capacidade de ser resolutiva, né? Às vezes o trocar, não vai dar certo. Sim, vai dar certo. Quando começamos? O que é necessário? Então, essa mudança de mentalidade é muito importante, né, do dia a dia daquela instituição. Agora, não adianta ser resolutivo se você não souber mostrar adequadamente seus resultados. Então, essa competência de mostrar adequadamente os resultados, ela envolve que você faça o correto, seja profissional, seja resolutivo, mas que você comunique corretamente os resultados da sua instituição, que você consiga mobilizar pessoas para isso. Às vezes, fica muito perceptível que muitas organizações, elas pecam por não passar credibilidade. Muitas vezes, aquele projeto, né, envolve poucas pessoas, né, tem um líder social e mais algumas pessoas que ajudam, e você é líder social, você é o espelho da sua organização.
Então, você precisa passar credibilidade para aquele doador, para aquele parceiro e também para a sua comunidade, para os seus beneficiários. Então, essa credibilidade, ela vem com o profissionalismo, como a gente já comentou, vem com aquela capacidade de ser resolutiva, que nós também já comentamos, mas também que vem da capacidade de você demonstrar isso, né? De você ter um Instagram bom, com fotos de boa qualidade, com fotos atraentes, você às vezes tem um site, então você pode fazer inclusive, né, uns panfletos dos resultados da sua instituição e entregar na comunidade, entregar quando for conversar com um parceiro, né, com algum representante do poder público que possa gerar ali mais oportunidades para a sua comunidade. Então mostrar adequadamente, né, adequadamente os resultados é uma competência também que é muito importante para o dia a dia da sua instituição e principalmente na sua mentalidade, né? Você precisa ter isso como mentalidade para poder fazer da melhor forma, né? E por último, né, a última competência, e essa competência envolve muito as outras competências também, é a liderança conseguir imprimir autoridade e respeito. Autoridade e respeito, né, quando a gente está colocando aqui, não é a pessoa ser autoritária, né, não é trabalhar com autoritarismo, mas é você conseguir se impor, né? E esse se impor envolve tanto o beneficiário como também parceiros e doadores. Quando a gente está falando de beneficiário, eu particularmente já vi muito, né? Algumas entregas, né, que a instituição faz, o embate de líder social com o beneficiário se questionando a instituição, questionando a liderança. Às vezes solta aquela famosa frase que a gente escuta aqui muito no Ceará, né? Que é, essa pessoa aí, essa instituição só dá por cara. Então, para que a gente consiga atenuar um pouco dessa situação dentro com os beneficiários, você precisa saber ter uma autoridade e impor esse respeito, né? Trabalhando com educação, trabalhando com cuidado, educando os outros beneficiários, que é muito importante também, e obviamente não agindo com agressividade com aqueles questionamentos que são colocados, né? Você precisa saber atenuar isso da melhor forma. E quando eu estou falando de parceiros, né, doadores principalmente, eu estou falando de você conhecer, ter o domínio da sua metodologia. Muitas vezes quando a gente vai para uma reunião, para captar recurso, para captar alguma atividade para a sua instituição, você precisa conhecer sua metodologia. Você precisa apresentar isso da forma correta. Às vezes, apresentando até como uma metodologia exclusiva. Não, só a gente consegue fazer dessa forma na comunidade. Ou então só a gente consegue fazer dessa forma em Fortaleza, né? Na sua cidade, ou então no seu estado. Então você precisa saber apresentar corretamente. E a autoridade e respeito, né, junto com a credibilidade, ela vem disso. Ela vem do seu dia a dia. Das pequenas ações até as grandes ações da sua instituição. E para finalizar, esse é o módulo de competências do líder social e comunitário. A gente, como a gente colocou no começo, né, que é um esboço, uma ideia, né, da nossa vivência que a gente acompanha as comunidades, né, e as lideranças que são atendidas e que são parceiras da Rede Mobilize. Cada competência dessa a gente foi vendo junto com a liderança também, para ver o que precisa potencializar, o que está ruim, o que está bom e como a gente consegue melhorar cada vez mais o nosso líder social. E em breve a gente vai estar com novos módulos, né? Fique acompanhando. Essa formação básica, né, do terceiro setor é uma exigência da Rede Mobilize para as organizações que são filiadas à Rede Mobilize. Então a gente consegue trabalhar isso da melhor forma, de acordo, obviamente, sempre, né, com o diálogo e com o envolvimento e engajamento de cada líder social que compõe a Rede Mobilize. Um abraço, gente!